Atenção, torcida do Flamengo. O Flamengo venceu, goleou, mas o jogo deixou muito mais do que só alegria. Teve recorde histórico, erro grave, treinador se posicionando e até gigante europeu de olho na promessa do clube. O que aconteceu com o Carrascal? Pode mudar tudo nos próximos jogos. Bom, pessoal, vamos falar o seguinte. Após a vitória, o técnico Leonardo Jardim falou abertamente sobre o momento de Jorge Carrascal, tá? Ele defendeu o jogador? Defendeu, mas foi direto, tá? Ele falou o seguinte: ele é um jogador muito talentoso, mas no que vive, não vive o melhor momento, tá? Ficou muito claro isso dentro de campo ontem. Ontem? Isso. Ontem. Vamos lá. Vamos pontuar alguns erros do Jorge Carrascal. Por exemplo, o Carrascal perdeu um gol, cara, assim, imperdível, gente. Ele e o gol. Não, ele e o gol. Cara, o Samuel Lino fez uma baita de uma jogada. Aí eu falo, fez uma baita jogada, Samuel Lino. Ele perdeu o gol cara a cara. Depois errou no meio de campo. E que gerou contra-ataque o gol adversário, gente. Pô, não pode. Quer dizer, o jogo estava equilibrado. Equilibrado assim, o Flamengo tinha pressionando, né? Tá lá, só dava Flamengo. E o erro quase muda a história da partida, cara. Tá? Quase muda a partida. Imagina, o time do Flamengo dominando, e aí acontece um erro desse, o time adversário faz o gol, né? Ganha confiança, como ganhou confiança. Ganhou confiança o time do Independente de Medellín, tá? Aí, mesmo assim, o Flamengo o quê? Reagiu e conseguiu, vamos dizer, controlar o jogo de novo. Porque depois também, vou citar uma coisa. O Flamengo fez o primeiro gol, e entrou no modo preguiça, tá? Entrou no modo preguiça. Não sei o que aconteceu com o Flamengo. Fez 1-0, 15 minutos, né? Achou que tava ganho, 1-0. Aí entrou naquele modo preguiça, gente. Não pode, não pode. Aí o adversário fez um gol com esse erro do Carrascal. Aí parece que, sabe, voltou. O Flamengo largou o modo preguiça, né? Voltou a controlar o jogo. E o Jardim deixou claro: vai corrigir, mas também vai proteger quem? O Carrascal, que fez que perdeu o gol e deu praticamente, né, se diz, incentivou o outro time, porque empatou, né? Então é isso aí. O Carrascal tem que melhorar, tem que ser chamado a atenção, mas tem que melhorar. Bom, Carne, enquanto isso, né, nos bastidores o Flamengo volta a chamar a atenção do futebol europeu, tá? Como sempre, Flamengo, jogador se destaca, já entra no radar do clube europeu. O Shakhtar Donetsk está de olho em uma joia do clube, tá? Não só esse time, como ver aqui, Mônaco... Tá, não, esse time, não só o Shakhtar Donetsk não, tá? O Mônaco, Benfica, tá de olho, sabe quem? Eu já vi esse menino jogar, e joga muito. Que é o Ryan Roberto. Joga muito esse moleque, tá? Joga muito, né? O clube ucraniano já demonstrou interesse, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial, tá? O valor da multa do Ryan Roberto é alta, tá? É alta, é pesada, mas sabe como é que é europeu, né, gente? Tem balha na agulha, né? É 50 milhões de euros a multa, não é? Isso. Quase 300 milhões de reais. Isso para time europeu é uma bala e fofura, né? É uma bala e um fofura, galera. Porque esse jogo se destacar lá fora, vai triplicar o valor. Porque imagina, se ele se destacar, por exemplo, olha só, jogos da temporada dele, 14 jogos, 6 gols e 2 assistências. Tá vendo?
Ou seja, mais uma promessa do Flamengo sendo cobiçada lá fora, né? Sendo cobiçada lá fora. O Flamengo forma e o mundo observa. É isso, esse é o lema do Flamengo. O Flamengo forma e o mundo observa, gente. Agora vamos falar do grande nome da noite de ontem, do jogo entre Flamengo e Independente de Medellín. Quem é? Cara, é até chovendo molhado, né? Bruno Henrique, né, gente? Bruno Henrique realmente, ele estava assim meio apagado no começo do ano, mas parece que acendeu o modo Bruno Henrique 2019, né? Na vitória de 4-1 sobre o Independente de Medellín, tá? O Bruno Henrique se destacou, tá? Números: 1 gol, 1 assistência. Ah, parece pouco? Não é pouco, gente. Ele se tornou o brasileiro com mais participações de gol na história da Libertadores. Simplesmente Bruno Henrique, né? Pô, é demais, vou dizer pra você alguns números assim, são 43 participações, né, um recorde, sabe, histórico. Vamos lá. O Riquelme tem 51 participações, o Bruno Henrique tem 43. Aí vem o Gabigol com 41, o Rony, que era ex-Palmeiras, com 41, a Arrascaeta com 41. Quer dizer, então o Bruno Henrique, sabe, vamos dizer assim, o Bruno Henrique entrou definitivamente na história da competição, né? Cara, desde 2019 que a gente fala de 2 jogadores especificamente do Flamengo, 2 jogadores que tá no elenco atual, outros que permaneceram no elenco atual, Bruno Henrique e Arrascaeta. Mas o Bruno Henrique, vou dizer pra vocês, segue sempre decisivo quando o Flamengo mais precisa dele. É o Bruno Henrique, né, galera? Agora, galera, vamos dizer, pra encerrar o vídeo, já tem outra assim, a virada de chave do Flamengo. Virada de chave. Libertadores, pá, ganhamos 3 pontos, maravilha, 6 pontos. Saldo de gols bom, tá? Saldo de gol bom, mas virou chave. Entra no modo que? Campeonato Brasileiro. Domingo vai enfrentar o Bahia no Maracanã. E a dúvida vai ficar, né? Depois de tudo isso, vamos lá, a dúvida vai ficar grande. Depois de tudo isso, quem merece ser titular no Flamengo? Agora, vou dizer pra ser sincerão com vocês, Carrascal nem pensar, gente, nem pensar. E Pedro tem que estar no time titular. Cara, meu filho tá falando aqui uma coisa que eu venho falando sempre. Pedro tem que ser titular. Gente, o Pedro tem que ser titular. Tem que ser titular o Pedro. E tem que dar moral pra ele, porque, pô, em maio, né? Em maio, sai a lista da seleção brasileira, cara. Imagine o Pedro com esses jogos aí que temos aí antes da lista, o Pedro tá arrebentando. Tem que dar oportunidade. Ah, mas o treinador da seleção não chamou o Pedro aqui, mas não interessa, se o cara tiver, o cara vai levar o cara que tá jogando. Ele falou bem fisicamente jogando. E isso o Pedro tá, né? O Pedro tá jogando, cara. Muito, voltou a jogar muito, né? E é isso aí, vamos lá. Vamos fechar? Isso, Resumo de tudo o quê? Recorde histórico, jogador pressionado e promessa sendo observada na Europa, né? Carrascal merece mais uma chance de ir pro banco? Ou tem que ir pro banco? Ou tem que ir pro banco? Carrascal merece uma chance ou tem que ir pro banco? Vamos lá. Carrascal merece uma chance ou tem que ir pro banco? Eu, na minha opinião, banco. Banco. E vou comentar pra vocês, fazer um comentário aqui. O jogador que entrou no lugar do Carrascal foi quem? O Alacian. Em poucos minutos, o Alacian fez 2 jogadores do time adversário receber cartão amarelo. Por quê? Como eu falei pra vocês nos vídeos anteriores, o Alacian é um menino impetuoso, ele vai pra cima, ele entra na cabeça do adversário. Tem que botar esse moleque pra jogar, cara. Tudo bem que o Leonardo Jardim diz que o Carrascal tem potencial, mas tem potencial, mas tá no momento ruim. E se tá no momento ruim, ele não pode estar jogando. Tem outros jogadores pedindo passagem. O Alacian é um. Tá pedindo passagem. Outro também que eu acho que tem que dar moral pro moleque. Ah, mas ele
ele finaliza mal, mas ele ajuda, é o Plata. Esse também não pode ficar de fora. Imagine lá na frente, vou dar um citar, outro menino que eu venho fazendo muita crítica para ele, né? É o Samuelino, mas ele está melhorando, não está 100%, está melhorando. Vamos dizer que está a 30%, já está melhor do que ano passado. Já está melhor como começou a temporada, está melhorando, né? Mas imagine lá na frente, Samuelino, se ele estiver bem, Pedro, Plata e o Wallaciano. Imagina, hein? Imagina, olha só a dinâmica, olha a dinâmica do ataque nosso. Cara, e outra que ninguém comenta, o menino tá jogando pra cacete, ninguém comenta, Everton Araújo, meu Deus do céu, o menino tá, ó, ele ficou atrás, saindo com a bola, olha só, saindo com a bola, e ele lá atrás. E é um dos 3 favoritos do Gabriel. Saindo lá atrás, e era um dos 3 favoritos, né? Os 3 favoritos, ele, Jorginho e Danilo. Que ele mais gosta. São os, cara, o Everton Araújo está jogando muito, cara. Tá jogando muito. Mas por quê? Porque tem um jogador de qualidade do lado dele. Paquetá também jogou muito nesse jogo. Jogou muito. Paquetá jogou muito. Cara, se você. É o que eu sempre venho falando. Se botar um jovem com gente experiente, o moleque vai pegar confiança, vai jogar, vai desenvolver o futebol dele, gente. Agora, eu sei, pra terminar o vídeo mesmo, vou falar uma coisa pra vocês. Não dá, Ayrton Lucas e Royal não dá, gente. Tem que ser pra ontem o Flamengo conseguir 2 laterais, porque não dá, não dá. Não dá não, gente. 2 patetas. Agora eu vou fazer outra pergunta pra você. Eu fiz do Carrascal, vou fazer outra pergunta. Royal e Ayrton Lucas merece continuar no Flamengo? Não, venham aqui, seja sincero com vocês e pra mim, seja sincero, merece continuar no Flamengo? Tá, galera? Então, mais uma vez, peço pra vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho da notificação, dá aquele like, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal e domingo brasileiro, né, galera? Fui!